A dor do luto é inevitável, gente. Todos nós já perdemos alguém que a gente ame, né? E muitas vezes a gente não sabe como lidar nesse momento, principalmente quando alguém muito próximo da gente. É sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga e psicopedagoga Alessandra Florentino. Eu já quero aproveitar e incluir as crianças nesse bate-papo, né, Ale? Obrigada por ter vindo, Obrigada, viu? eu que agradeço a oportunidade. E agora a barriguinha já está aparecendo, Sim, né? agora já está mais visível. É menina ou menino? Menina, é a Melissa. Tá Estamos com na metade do caminho. cara de menina, não tá com carinha de menina? Hã? Obrigada por ter vindo, viu? O que você acha que deve ser falado ou não nesse momento? Tá. Isa, é um tema humano, como você mesma disse, né? Ninguém escapa de passar por uma dor dessas. Não. A primeira coisa, Isa, eu acho que é importante a gente ter consciência de que o luto ou falar sobre a morte em si não deveria ser um tema proibido dentro de casa, porque na hora que acontece, na maioria das vezes, as pessoas estão extremamente despreparadas para conversarem entre elas e tomarem, às vezes, decisões importantes e até mesmo para comunicar uma criança, né, de que alguma coisa muito triste aconteceu com alguém que ela ama e tudo mais. Então, claro, não é um tema muito agradável, não é algo para a gente conversar todo sábado à noite comendo pizza, mas a gente sempre orienta a importância de não ter isso como um tema proibido dentro de casa. Como um tabu. Exatamente, Tá. como um tabu. Tendo acontecido, a gente tem alguns caminhos para lidar. Quais são eles? Então, quando o familiar perde um ente querido, esse luto vai ser vivido por fases. Conforme a fase, é importante que essa pessoa seja orientada ou encaminhada para um acompanhamento, de forma que ela possa compreender e aceitar essa dor, aceitar a vivência dessa experiência. Quando a gente precisa lidar no sentido de contar, comunicar alguém para dar mesmo a notícia, a gente vai tentar conduzir a situação de uma forma que a pessoa tenha aceitação do que aconteceu. Com a criança, não adianta contar assim uma historinha, né? Tentar inventar alguma coisa, tentar tornar a situação completamente lúdica, porque a criança tem muito mais percepção do que está acontecendo do que a gente imagina. Então, os caminhos são sempre trazer a pessoa para a lucidez, independente se for adulto ou criança, quem quer que esteja lidando com isso, ficar atento aos estágios do luto, porque isso é vivido de formas diferentes, e, se necessário, buscar encaminhamento. Entendi. Agora, você está falando de criança e muitos adultos têm o hábito de falar a vovó virou estrelinha, ou, enfim, fala da pessoa como se ela fosse virar estrelinha. Você acha isso certo? Então, é bem comum. Não te digo assim que é assim certo ou errado, pode ser uma maneira simbólica assim de falar da estrelinha, para dizer que o contato agora é com um outro universo, né? Pode sim, a gente pode sim falar dessa estrelinha de uma maneira simbólica. Entendi. Mas é importante que a criança entenda o que aconteceu, né? Vovó estava doente, ou vovó teve um mal-estar súbito, né? Aconteceu uma coisa que deixou a vovó muito ruim. Não pôde ser curada a tempo. Assim, a gente procura dizer exatamente o que aconteceu. Claro, né? Tendo o bom senso de poupar a criança de certos detalhes. Entendi. E aí, depois disso, vovó foi com o papai do céu, vovó foi morar no céu e vovó virou uma estrelinha. Não se pula contar que houve a morte. Entendi. Entende? Agora, muitas pessoas, quando perdem entes queridos, ficam tão nervosos, tão abalados, que no velório já começa a ter atitudes, de certa forma, inadequadas. Atitudes que não condiz com o ambiente e o momento que aquela pessoa está vivendo. Mas não digo isso como forma de julgamento, digo isso como forma de cada um demonstrar a dor do seu jeito. O que não deve ser falado de jeito nenhum nesse momento? Olha, Isa, isso que você está dizendo é muito comum, é uma característica completamente humana e, inclusive, é uma das fases do luto, que é justamente a fase inicial, que é a fase da negação.
Eu não quero inconscientemente, né, entrar em contato com esta dor, isso me fere, eu não aceito o que aconteceu, então eu vou fazer uma piada, ou eu vou ficar ali naquele momento que seria assim, não quero lidar com a respeito. realidade, Exato, é bem um momento de negação mesmo da dor. Então, a pessoa de repente está ali no momento em que os familiares precisam de um certo respeito, de um certo zelo, de uma certa privacidade. E aí são comentários assim desnecessários, comentários assim que às vezes fazem piadas. Às vezes as pessoas não percebem e começam a contar tragédia em cima de tragédia. Então vamos pegar aqui um exemplo, alguém que morreu baleado e aí está lá no luto, está lá no velório, aí começa todo mundo a contar histórias que ouviram ou que acompanharam de alguém que morreu do mesmo jeito ou ainda pior. E aí fica ali alimentando aquela energia que fica pesada para o ambiente e os familiares já tendo que lidar com a própria dor, precisam suportar ali aquelas atitudes que estão descontextualizadas. Agora, uma outra coisa também é o tempo do luto, né? Você já falou aqui algumas vezes que nós somos humanos, que cada um tem o seu tempo, mas enfim... Existe um tempo que a gente pode considerar luto e a partir daquele momento a gente pode entrar em um tipo de doença, né? Uma depressão, enfim. Assim, se a gente pensa que cada pessoa vai experienciar de um jeito e o que a gente leva em conta é a capacidade de elaboração da experiência de cada um, que é, no caso, a elaboração da vivência do luto. Então, algumas pessoas, quando elas têm um sentido de orientação, de um olhar para a vida mais simbólico ou mais conectado com outras linguagens mais espiritualistas, por exemplo, elas têm um caminho de elaboração mais tranquilo e, de repente, num processo assim, vai assim, de meses a um ano, e a gente considera mais ou menos assim, um ano para a pessoa passar por todo um ciclo de vivência, na ausência, né, lidando com aquela perda, e aí depois mais um ano para ela passar já consciente de que aquele ser que ela ama não está mais presente. Então a gente pode considerar 2 anos, A gente considera mais ou menos 2 anos para a pessoa que está lidando com isso de uma maneira mais saudável, né? Aquela pessoa que consegue elaborar com mais aceitação, com mais compreensão e que consegue ter um olhar em que, paralelo à dor, existe um entendimento do que aconteceu no que diz respeito à dor de todos os envolvidos. Entendi. Quando a pessoa vai passar pelo luto de uma maneira muito contrariada, com muita negação, o luto tem essas etapas, né? A negação, a raiva, a culpa, o medo de estar sem aquela pessoa. Depois a pessoa tenta fazer algum tipo de barganha com Deus. Depois ela entra em alguns sintomas da tristeza profunda que podem até mesmo levar à depressão. E aí só depois que ela consegue elaborar e aceitar. Então esse processo já é muito mais longo e ele às vezes pode levar mais de 5 anos. Ou seja, tem que ficar atento após os 2 primeiros anos, a forma como você vai lidar com a perda desse ente querido. Exato. Por isso que existem vários encaminhamentos sociais, né? Então, por exemplo, para mães que perdem filhos, para mães que perdem familiares por conta de crimes, de uso de drogas, né? Existem muitos grupos de apoio. É o que a gente chama que não é uma morte natural, né? O natural seria a questão da idade ou alguma doença que a pessoa já vem sofrendo há algum tempo. Sim, e você sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora, eu acho que quando ocorre um falecimento brutal e inesperado, eu acho que a dor muitas vezes é muito mais forte, não caracterizando a dor de quem perde um ente querido, né? Sim, claro. Mas assim, eu acho que é uma coisa inesperada, pega você de surpresa. E aí, naturalmente, torna a aceitação muito mais complexa, né? O processo, naturalmente, se torna mais longo. Os grupos de apoio acabam ajudando muito nisso. Por exemplo, você me fez lembrar, às vezes as pessoas estão já participando de grupos de apoio enquanto elas estão auxiliando os familiares que estão em câncer terminal, em doenças terminais, ou seja, elas já vão se preparando porque aquela morte é esperada, infelizmente, né? Não há nada que a gente possa fazer para evitar. E dentro do grupo de apoio, existe um processo de facilitação dessas etapas do luto, para que sempre a gente possa trazer o momento da aceitação para mais perto, né?
Ou seja, a gente tem que aceitar. Muitas vezes é difícil, né, gente? É fácil falar aqui, né? Mas às vezes pega a gente, como dizer minha avó, de calça curta. Mas sabe o que eu posso dizer, Isa, para acrescentar na sua fala? Que muitas vezes o que mais dificulta a aceitação é a própria negação da pessoa, não somente em aprender a lidar com a ausência de alguém que ela ama, mas sim de buscar encontrar um novo sentido para a própria vida. Entendi. Isso muitas vezes dificulta mais o processo do que a lacuna daquela pessoa que está faltando no coração, entende? Enquanto elaboração psíquica, ajudar a pessoa a se encaminhar para um outro sentido de vida, isso seria extremamente transformador e importante para ela. E existe ainda uma negação nesse sentido, isso dificulta. Uma terapia talvez possa ajudar também, né? Ajuda, e esses trabalhos de grupo também têm um grande valor, porque ali na experiência em grupo, a pessoa vai ter acesso não só à orientação, mas como o apoio, né? O grupo todo se abraça, o grupo está cada um ali vivendo o seu momento e os seus porquês, e aquilo é muito fortalecedor para todos. Imagino. Obrigada, Alessandra, obrigada por compartilhar conosco. É um tema difícil muitas vezes de falar, mas necessário. E assim, eu cresci numa família que desde cedo me levou em velório, me levou em enterro. E eu faço isso com meu filho, óbvio que eu não vou expor ele, né? Claro. Mas eu faço questão, se alguém da família, como já aconteceu infelizmente, venha a falecer, eu levei ele no velório, só não fiz ele entrar para ver o corpo, eu acho também, dependendo da idade, desnecessário isso, mas levei ele para ver que aquilo vai acontecer na vida dele, que ele vai ter que aprender a lidar com aquilo sim para o resto da vida, né? Estou falando a minha experiência, a que eu tive quando era criança e a que eu tenho com meu filho agora com 9 anos de idade. Então, eu acho que quanto mais a gente verbalizar e mostrar para a criança a vida real, eu acho que ela vai enxergar de uma forma diferente. É real isso, né? É verdade, Isa. Obrigada. Qual que é o seu Insta? Alessandra_Florentino. Alessandra_Florentino, que está carregando na sua linda barriga a Melissa. Melissa. Depois a Melissa vai assistir esse programa e vai falar, eu estava lá na barriga, não é? Obrigada, viu? Sucesso para você. Muito obrigada. O programa acabou, gente, acabou, mas calma que amanhã tem mais, ok? Um beijo grande, um beijo especial para cada um de vocês, fiquem com Deus e aproveite o resto do dia. Beijo, tchau, obrigada.